Antônio Carlos de Lima, o cartório eleitoral de Itatiba, 58ª zona de Itatiba e Morungaba, recebendo as novas urnas eletrônicas visando as eleições de 2022. Nos fala dessas novidades, né? Um pouquinho mais modernas. Exatamente. A gente recebeu 118 urnas aqui na 58ª Zona Eleitoral de Itatiba para usar nas próximas eleições de outubro. Essas urnas elas são bem mais modernas em vários aspectos, inclusive para os mesários. O eleitor vai ver que tem uma ergonomia melhor para ele poder votar e essas urnas prometem que durem 10 anos sem precisar trocar as baterias, que é uma economia muito grande para a gente. E o sistema de segurança foram revisados, aumentados, ampliados em vários aspectos. Nós tivemos agora nos dias 30 de março e 1º de abril em São Paulo, com os técnicos do Tribunal Superior Eleitoral, nos explicaram os funcionamentos das novas urnas, sistemas de segurança que foram implementados e a forma como a gente deve agir em relação a qualquer tipo de defeito ou algum problema que a urna venha a ter. Então a expectativa é muito boa. Urnas novas geralmente não dão problemas, mas a gente já está prevendo que sempre uma ou outra pode dar aquele defeitinho, a gente está preparado. Bom, antes das eleições, treinamento para a equipe de trabalho. Consequentemente, vocês vão ensinar, né, como operar essas novas urnas. Sim, as urnas elas não diferem a forma de funcionamento. O que alterou é o terminal do mesário, que agora é touchdown. Antigamente não era. E agora o eleitor vai continuar votando com o botão com mola, né? Não vai ter nenhum problema. Antônio Carlos de Lima, mas as urnas continuam invioláveis, né? Sim, exatamente, invioláveis. Nós estivemos nos dias 30 de março e 1º de abril com a presidência do Tribunal Regional Eleitoral e com representantes do TSE no Mackenzie, em São Paulo, uma abertura das eleições 2022 com todos os chefes de cartório. Nós fomos apresentados ao sistema, aos funcionamentos novos, todo tipo de proteção que foi colocada, e os técnicos que criam os programas foram todos muito atenciosos nas perguntas que nós fizemos como se fôssemos eleitores. Por quê? Por que tal isso? Por que isso? E foi muito tranquilo e a gente tem plena confiança no equipamento, mais do que nunca agora. Sempre tivemos, né? Antônio Carlos, os propensos candidatos futuros a deputado estadual, federal, já não podem fazer mais nada com relação à regulamentação, ou seja, a mudança de partido, né? Com relação aos eleitores, 4 de maio a data para novos títulos e atualização das dependências. Exatamente. Coisa que urge mais nesse momento é o eleitor estar preparado para o seguinte: 4 de maio é a data final para fazer qualquer operação no cadastro para quem queira votar nas eleições 2022. Nós temos 20 mil eleitores de Itatiba e Morungaba que não fizeram a biometria e não fizeram nenhum tipo de operação no cadastro eleitoral desde dezembro de 2019. Essas pessoas vão ter uma surpresa, porque o TSE em 2020 restabeleceu as inscrições das pessoas canceladas naquela oportunidade, porque não teve tempo de fazer as revisões. Mas agora a gente teve 2 anos, mesmo com a situação da pandemia, nós fizemos 2 anos online as revisões dos títulos. Por isso, quem tiver nessa situação, procure o cartório eleitoral ou procure o nosso WhatsApp, porque a gente consegue atender online, o eleitor faz no seu próprio celular o requerimento, a operação de alistamento, que é o título novo, né, para quem nunca teve, a transferência de quem não é de Itatiba ou de Morungaba e quer vir votar nessas 2 cidades, e em relação à revisão, que é o que o eleitor que está cancelado ou que tem alguma mudança precisa fazer o quanto antes. Bom, e a necessidade do atendimento presencial ou tudo feito de maneira online, Antônio Carlos? O atendimento presencial, a gente exige que a pessoa apresente a caderneta de vacinação com 2 doses contra a Covid. Então, a gente recomenda que a maioria do eleitor que tenha capacidade e condição de fazer no seu celular ou no seu desktop em casa, opte pelo computador ou pelo celular, né? Algumas pessoas vão encontrar dificuldade porque a tela do celular é pequena, não consegue achar as setinhas, o reCAPTCHA,
pula para outro celular mais moderno, ou então procura um computador e tente fazer em casa, de toda a sua família, todo mundo que está com pendência, tente fazer. Por quê? Quanto antes fazer e solicitar para nós, menos atraso vai ocorrer lá na hora do final do alistamento, porque já foi soltada pelo TRE a planilha dos dias que nós vamos atender o público e que não vai ter mais agendamento. Nesse momento a gente está agendando presencial, mas tem uma hora que vai virar fila aqui e é uma coisa descomunal. É 1.000, 2.000 pessoas por dia e a gente não tem capacidade de atender um quarto disso. A nossa limitação é muito grande, porque para fazer o título não é 5 minutos. Precisa fazer análise, preencher os dados do eleitor e muitas vezes o eleitor está com pendência de multa e etc. Não traz documento, tem que voltar e assim vai. Antônio Carlos de Lima, já teria como fazer um balanço com relação a novos eleitores, os jovens de 16 a 18 anos, eles estão com vontade de votar para deputado estadual, federal, senador, governador e presidente da República? Nós não temos como fazer o balanço porque ainda estamos em processo de alistamento, né? Que é o chamado alistamento, é o primeiro título deles. O que nós percebemos em relação à reunião que houve lá em São Paulo é que o Tribunal Superior Eleitoral e o TRE de São Paulo estão preocupados com esse eleitorado porque diminuiu muito o requerimento deles. O desinteresse deles é muito natural pela dúvida, porque pelo receio de ter que tomar uma decisão numa eleição que vai ser bem polarizada, né? É natural isso, o jovem fica com receio, mas a gente convoca todos vocês que tenham 15 e vai fazer 16 até o dia 4 de maio, e que tenham 16 até a idade máxima e que não tenha feito alistamento, que faça o alistamento eleitoral quanto antes. O título não é só para votar. O título é para você conseguir o seu emprego, para você conseguir o CPF, para você conseguir alguma coisa ligada ao governo, uma bolsa, um auxílio, qualquer coisa ligada que o governo libere para vocês. Então muita gente fica sem o título e não consegue obter o que quer efetivamente. Então recomendamos, tire o título quanto antes e os facultados menores de 18 anos que não quiserem ou não tiverem opção de voto no dia 4 ou no último dia do mês de outubro, não vai votar, é facultado, não vai ter obrigação nenhuma. A partir dos 18 sim, é obrigado a ir votar ou justificar. E outra coisa, né? A urna, ela tem um botão para anular e votar em branco. Você não é obrigado a escolher ninguém. É só ter que ir no dia da eleição, lá na urna onde ela está, e apertar um botão. Mesmo porque existem várias penalidades para quem deixar de votar, inclusive empréstimo bancário e vai por aí adiante, né, Antônio Carlos? Sim, abrange a questão da matrícula em escola pública ou faculdade pública e privada. A pessoa não consegue contratar com o governo se ela for uma pessoa fornecedora de algum material de prestação de serviço. A pessoa fica impedida de poder tirar o passaporte e sair do país. Então, o título de eleitor, ele implica a sua cidadania pessoal para o resto da vida. Muitas pessoas chegam aqui com 71 anos e falam, olha, eu queria cancelar meu título. E a gente é obrigado a explicar que o título não se cancela por opção pessoal. Por quê? O título só se cancela, tirando algumas outras exceções, só pela certidão de óbito do eleitor. Porque só acaba a sua cidadania ou quando você morre ou quando você perde a cidadania por uma decisão judicial. Aí, isso geralmente é para brasileiro naturalizado, ou seja, a pessoa que veio de outro país se tornou brasileiro naturalizado e aí, por uma decisão judicial, perde essa condição. Bom, Antônio Carlos de Lima, vocês não têm, né, o levantamento com relação, né, a novos eleitores e com relação a transferências, também não tem esses dados, afinal de contas, Itatiba tornou-se um município de interesse turístico, muitos condomínios, né, com residentes de São Paulo e a projeção que muitos viessem votar aqui, mesmo porque residindo aqui vão buscar interesse nos seus deputados para que trabalhem para a cidade. Esses dados também não estão disponíveis? Não pode estar disponíveis porque a todo momento nós estamos fazendo operação de alistamento, transferência para Itatiba e revisão do que está aqui. E nesse momento tem eleitores que são de Itatiba e Morungaba e que estão em algum cartório do país transferindo o título para lá. Então a gente não tem como soltar um número nessa data definitivo. Isso só vai acontecer
no final do cadastro eleitoral, uns 10, 15 dias depois, quando é realmente processado e fechado tudo. Porque depois que a gente fecha o dia 4, a gente tem um período ainda para finalizar alguns procedimentos que ficaram pendentes, alguns documentos que faltaram. E geralmente o tribunal espera isso até o começo do mês de junho para soltar esse número. Então, nesse momento, a gente não tem número. O que a gente pode falar é que a gente está fazendo uma média de 120 títulos online por dia e alguns 30, 40 títulos por dia presencial. Bom, Antônio Carlos de Lima, então, a importância para que as pessoas corram, né? Evitem a última hora para fazer a sua regularização. Agora, uma outra pergunta, não sei se também Antônio Carlos teria dados. Algum político de Itatiba, em termos de filiação, mudança de partidos, que consequentemente se fizessem, né, essa mudança partidária agora, essa filiação nova, estariam embarcando para a candidatura a deputado estadual ou federal. Algum número com relação a isso também? Algum comentário, Antônio Carlos? Então, o cartório eleitoral ele não trabalha com a candidatura dessas eleições. Quem faz o registro de candidatura dos deputados estaduais, federais, senadores, governador, é no TRE. O presidente da República faz o registro de candidatura no TSE. Então nós não temos essa informação porque isso não alcança o nosso espaço, né? Tudo isso vai acontecer lá na época do registro de candidatura, mas lá no Tribunal Regional Eleitoral, na Francisca Michelina, em São Paulo. A gente realmente não tem como saber sobre isso. Isso é da política, né? Nesse momento as pessoas estão se definindo quem é que vai ser candidato ou quem não vai ser, se tem dinheiro, se não tem. Isso depende de um fechamento lá em cima das federações, porque isso gera, como se diz, a divisão do fundo partidário e do fundo de campanha, né? Perfeito. Antônio Carlos de Lima, para encerrarmos, né? As novas dependências das instalações do 58º Cartório Eleitoral Itatiba e Morungaba, né? Aqui funcionando no anexo do Mercado Municipal Dona Lica. Amplas instalações, que você está achando do trabalho, a equipe de trabalho de vocês também? Finalmente a gente conseguiu um espaço adequado, depois de muito tempo, né, pleiteando. O lugar ainda a gente está em reforma, conseguindo melhorias, porque tem algumas coisas que realmente estavam emperradas, mas a prefeitura está com as suas condições, colocando o processo de melhoria em dia. E nesse momento a gente está tentando, como se diz, consertar e trazer o mais possível, atualizar os processos, né, que ficaram parados por causa da pandemia, por causa do home office e principalmente por causa do prédio no pouco tempo que não dava condições absolutas para a gente trabalhar. Era absolutamente fora do normal, né, para um cartório eleitoral. Bom, agradecimento, Antônio Carlos de Lima. Assunto principal, a regularização, né, dos títulos eleitorais. Vence dia 4 de maio. As pessoas que queiram aderir ao título, tenham por obrigação, né, ter o título eleitor novo. As pessoas que queiram mudar de domicílio e tudo mais, tem esse prazo. Antônio Carlos, muito agradecido e sucesso no trabalho. Obrigado, senhor Luiz. E a gente está disponível para a população e quem quiser tirar alguma dúvida, no horário das 12 às 17, nós vamos fazer plantão durante o mês de abril, provavelmente. Isso vai ser divulgado aqui na porta do cartório e talvez pela imprensa. Mas fiquem cientes de que vai ter uma procura muito grande e quem deixou para os últimos dias vai sofrer. O espaço aqui não tem espaço como lá no pouco tempo para ficar na sombra, mas o espaço aqui é para nós trabalharmos e podermos atender o máximo de população que vier e que a gente tiver condição. Tudo o que acontece em Itatiba e no Brasil, você ouve no Alô Notícias. A informação que você vê.